Boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez convidado por essa maravilhosa escola para a gente bater um papo. E a ideia hoje é a gente falar sobre sucesso profissional, se a formação em osteopatia pode mudar a carreira da gente. Acho que a ideia é a gente bater um papinho sobre isso. Bom, nem todo mundo me conhece, eu sou Jackson Nese, sou osteopata DO desde 2003, formei em fisioterapia em 92 e desde 93 trilho essa estrada aqui da osteopatia e sempre seguindo os passos do mestre Bernard Keff, né, que foi a primeira figura que chegou no Brasil ensinando de uma forma um pouco mais organizada e regular a osteopatia. Eu vou aqui chamar a Cris. Deixa eu ver se eu me ajeito aqui. Opa! Dividir comigo essa. Eu sou mestre em bioética, pesquisa, Olá, FRJ. Oi, Cris. Eu não estou te vendo. Agora eu tô vendo. olá, que bom, Agora eu tô vendo. Deixa eu me ajeitar aqui, porque acabou que maravilha. você chegou, eu tive que dividir. Eu estava todo inteiro aqui. Peraí, não sei se eu estou muito alto. Enfim. Eu tô te vendo bem, Jackson. Maravilha. Sim, falei com, Então, eu estava falei como é que eu complementando, tô. completando. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Talvez, aí, assim. Beleza. É, então, tenho mestrado em bioética, ética em pesquisa e saúde coletiva. Consegui estudar o assunto osteopatia, falando sobre o processo de profissionalização dela nesse mestrado. E é um programa bem interessante, multi-institucional. Na live passada que eu participei, eu falei um pouquinho mais sobre isso, mas esqueci de dizer que é um programa que abarca não só o FRJ, mas também a Fiocruz, a UERJ e a UF, no mesmo programa. Então, os professores eles são de todas essas instituições e dependendo do orientador que te acolhe, você entra na instituição onde ele trabalha. Enfim, é uma história bem interessante. Estou aí no doutorado, um pouco parado por conta da história da pandemia, mas estamos trabalhando. Eu escrevi um artigo nesse meio tempo, vamos ver se a gente consegue publicar, até um pouco em cima daquela aula que eu falei sobre racionalidades médicas, que eu acho que é aquilo bem interessante para a gente. Enfim, mas, Cris, já que você está aí, pode se apresentar. Vamos lá, beleza, obrigada. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite para os meus colegas que eu já estou vendo aqui, o pessoal querido. Boa noite para futuros alunos que possam também estar aqui nos assistindo. Boa noite a Natália, nossa querida diretora. E é um prazer estar aqui, dividindo não só a tela, mas dividindo de experiências também com esse queridão. A gente já vem conversando um pouco aí. Tu tá me ouvindo bem, Jackson? Eu estou te ouvindo bem. Será que a minha O imagem está som ruim? tá Porque ok? talvez o som está ok. O meu também? Então Tá vai, ok. manda A tua aí. imagem que tá um pouco, tá um pouco só Tremida? desconfigurada, me parece, tremida. É. Deixa A eu minha sair imagem tá do. ok? Tá ok. Mais ou menos. Tá um pouco ainda. Ah, melhorou muito. O que Joia, que tu fez? maravilha.
Tá, Eu que bom. saí do famigerado Wi-Fi para o 4G do telefone. Pronto, a dica que me deram já entra direto pelo 3G, 4G. 4G, acho que foi Eu bom. estava apostando que eu estou gastando uma grana no Wi-Fi, aí eu fico sempre acreditando que ele vai me ajudar a entregar, mas não entrega. É. Mas Vai, enfim, manda. então, tô muito feliz de estar aqui dividindo, então, não só essa tela, mas dividindo essas experiências com o Jackson. A gente já vem conversando aí há alguns dias para poder trazer também o melhor da nossa experiência aí nessa uma horinha, né, que a gente vai estar Total. aqui com vocês. E então, estou muito feliz e agradecida também ao IBO e ao Jackson também por essa oportunidade. Então, vou me apresentar, né, para quem então não me conhece. Eu sou a Cristiane Cras Borges, sou osteopata, DO. Para quem não sabe o que é DO, eu fui saber, acho que um ano e tanto depois que eu já estava na formação, gente, o que é esse DO, né? Então, eu sou diplomada em osteopatia, né? Isso foi em 2014. Fui aluna também do nosso querido e saudoso Bernard Keff. E, na verdade, né, a formação passou por uma alteração, por uma reorganização, até mesmo depois que Bernard nos deixou. E eu acabei também sendo aluna do Jackson e aluna de, né, tantos outros queridos professores aí que hoje eu tenho a honra, né, de poder, então, dizer que também trabalho junto com eles, sou também colega, porque também dou aula no IBO, junto com a minha querida amiga, que carinhosamente nós nos chamamos de partner, professora Lília Junqueira, Joia. uma referência, né, em osteopatia, em Minha, anatomia, minha enfim. companheira de turma. Na verdade, assim, hoje no quadro do IBO, a Lília fez a primeira formação junto comigo. Eu fiz junto com ela, que não importa. Sim. É uma satisfação para mim imensa, assim, né, de ter sido aluna de vocês e, e hoje poder estar compartilhando, né, essa live contigo, poder compartilhar duas disciplinas no IBO com a Lília. Então, eu Joia. realmente me sinto, desde já, uma pessoa de sucesso, tá? Olha, já está aqui, querida partner, já está muito bonitinha aqui. Pingando amor pelo telefone. Vai Total, pingar amor por esse telefone. total. Mas Aqui, diz aí, aqui. Cris, fala, É. você já acabou ou não? Não, então, eu ia só para complementar essa primeira parte da minha formação, eu sou também fisioterapeuta, né? Me formei no IPA, né? Que foi a última instituição também que eu dei aula antes de me mudar. Eu hoje moro em Portugal, né? Estou atuando aqui e recentemente, não tem lá muito tempo, mas então foi o último lugar que eu dei aula antes de me mudar para Portugal, né, como instituição de ensino de graduação de fisioterapia, né? Mas mesmo com essa mudança, eu tenho a sorte de poder continuar ministrando a disciplina de anatomia clínica 1 e 2 no IBO. Joia. E você lembra como a gente se conheceu? Então, eu primeiro achei que eu tinha sido primeiro tua aluna, mas não. Depois, na verdade, eu me dei conta que foi num curso, né, de dissecação Isso aí. Em Caxias do Sul, que foi então também uma outra instituição de ensino, que eu também tive o grande privilégio de ter sido professora e estive na coordenação do curso durante um período e fiz grandes amigos lá. E lá nós tivemos a possibilidade de trazer o professor Francis Lafosse, né, que é um osteopata belga e um gênio, a gente pode dizer assim, da anatomia, né? Eu E tenho só para te lembrar, ele é cadeísta também. essa eu não sabia. É, Essa tu esqueceu de me contar antes. É total. mesmo? Francis estudou com Com o Godelive, Godelive. também. Sim, Mas sim. vamos lá. Então, e aí nós tivemos essa oportunidade de poder. Eram 13 cadáveres na época que nós tínhamos ainda já preparados, enfim, no laboratório de anatomia. E na época nós conseguimos 3 cadáveres e lotamos aquele laboratório lá, né? Foi onde eu conheci
talvez a grande maioria dos professores que passaram, que depois me deram aula na formação, né, pelo IBO. Tava Jackson, tava Natália, tava acho que Ana Cury, tava Malu. Malu, É, é, Lúcia, enfim, a Rosana estava também, minha esposa, é. O tava Lucas Santos, Lucas, tinha mas vários professores, Ana é. Paula Ferreira, tava E só todo mundo que está dando aula hoje estava lá. E assim, o que é interessante dessa história desse curso, assim, é que desde 99, quando o Thierry veio, desculpa, quando o Michel Roques veio pela primeira vez aqui no Brasil, dar uma formação de em fáscias para gente, que foi até no se eu não me engano, foi no HTO, aqui no Rio de Janeiro. O IBO se empenha de forma extremamente comprometida de trazer professores de alta qualidade que estão envolvidos com escolas de alto nível no ensino da Europa e dos Estados Unidos. A gente já teve várias oportunidades de estar da Austrália, da Nova Zelândia, a gente já teve muita oportunidade do Canadá. Então a gente sempre ficou, o tempo todo, o IBO se preocupou em trazer para os alunos o que a gente encontrava de mais interessante, né? Então, já adiantando um pouco, né, muitos de nós investimos muito saindo do Brasil para ir atrás de informação. E quando essa informação era realmente muito boa, a gente fazia questão de chegar, a gente precisa trazer esse cara, a gente precisa trazer essa mulher para cá. E isso sempre foi a tônica da nossa formação, da nossa complementação de formação, né? Assim, isso sempre foi uma grande preocupação da gente, né? sem dúvida, porque, inclusive agora, aqui em Portugal, eu ainda estou me apropriando desses espaços e das pessoas e das referências dos profissionais aqui, mas a gente já pode dizer que existem, e isso eu posso falar agora conhecendo um pouco melhor, que existem duas grandes referências que eu conheci em Porto Alegre, que é o professor Jorge Esteves, e que é uma grande referência aqui em Portugal, porque ele é um pesquisador, né, bastante consistente, assim, de produção científica bacana mesmo na osteopatia, Com e é um certeza. professor aqui em Portugal, e o professor Vítor de Castro, que né, segue sendo, então, essa figura importante também no IBO, e aqui em Portugal sendo uma referência como coordenador, né, do curso de uma instituição de ensino superior aqui no norte, perto do Porto, a CESPO, e que outro dia a gente estava com ele, né, numa aula online, onde nós pudemos entrar, os alunos do IBO puderam participar, né, de uma aula que o professor Vitor estava dando para os alunos dele, e que, em função da pandemia, né, nesse formato de aula online, nós pudemos entrar e participar, enfim. Então, assim, essa ponte que tu fala, né, Jackson, ela de fato, ela existe, e com grandes referências, né? Por isso que eu digo, aqui agora eu posso dizer que realmente, em Portugal, eu já conhecia duas grandes referências que eu conhecia aí no Brasil, né, através do IBO. Isso Com eu acho que certeza. é um grande orgulho, assim, sabe, de poder falar isso da escola, né? Acho que a gente poder oferecer isso para os alunos é muito, muito interessante, né? Assim, infelizmente, esse ano, com tudo que está acontecendo, a gente não vai conseguir trazer ninguém de fora, mas com certeza isso tudo vai ser retomado no ano que vem. E sem esquecer que no ano que vem ainda tem a nossa Conferência Internacional de Osteopatia lá no Copacabana Palace. Isso, É, essas datas já estão confirmadas para maio, enfim. Então, daqui a pouco a gente vai estar voltando a falar um pouco mais sobre isso. Cris, como é que você é. entrou e desenrolou tua formação? Como é que foi isso? Então, bom, eu formei como fisioterapeuta em 91, né? Isso já tem 29 anos, estou a caminho já de 30 anos de formada. E aí, depois da formação da fisioterapia, fica sempre aquela pergunta, né? E agora? O que eu vou fazer agora?
que caminho que eu vou seguir, né? Por onde eu quero trilhar. E logo em seguida eu comecei a dar aula numa instituição de ensino. Isso já 90 e poucos, 94, 95. E eu tinha uma dupla de aula, que dava aula comigo, que é o professor, na época era professor, ele hoje não dá mais aula, que é o Marcel Krimber, meu grande amigo, Marcel. E na época ele já fazia uma formação que era a formação da Godelive, em cadeias musculares. E ele, na época, me disse, tem a tua cara, é muito teu perfil e eu acho que tu, né, te daria bem, te identificaria com o método, enfim. E fui fazer a formação em cadeias musculares. E foi a primeira vez que eu tive na Europa e isso foi, acho que, uma coisa bacana, porque me bateu uma identificação, né? Tanto que fiz todo um movimento muitos anos depois de vir, né, para cá. Mas acabei então vindo para cá para poder concluir o estudo em cadeias musculares. Naquela época, nós fazíamos vários módulos, primeiro com o Ivaldo Em Bertazzo. São Paulo. Maravilhoso. 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 E, enfim, tive um grupo incrível também de colegas, né, que fizeram a formação junto. Então, isso é uma coisa muito bacana, né, porque vai te fomentando. Porque são formações longas, né, e muitas vezes, sem dúvida. Lá pelo meio do caminho eu não vou conseguir, eu não vou chegar, não vai dar, enfim, e aí o grupo vai te ajudando e vai te levando. E quando eu vi, eu tinha terminado a formação em cadeias. A Godelive... E tinha fase lá da fronteira da França e da Bélgica, né? Exato, na verdade tinham dois momentos, né? Um em Arras, na França, e o segundo momento na casa da própria Godelive. A segunda etapa que eu fiz foi na casa com o Monsieur André Stroif tocando piano no andar de cima e a gente tendo aula no andar de baixo. Legal. E muito legal. Então, ela que era osteopata, né? Ela já... Formada em Maidstone, se eu não me engano. Formada em Maidstone, na Inglaterra. Exato. Mas, enfim, ela organizou um método, né, bastante, assim, com uma característica dela muito forte, enfim, mas ela ia dando as pinceladas como osteopata, já não tinha, então, como ela dissociar aquele método que ela estava propondo, até mesmo dos princípios filosóficos aonde a osteopatia também está calcada. Está ancorada. Exato. E aquilo começava a encher meus olhos e o meu coração. Eu disse, bom, então é fato que existe uma abordagem que seja mais integral mesmo, né? Algo que eu possa conciliar uma leitura psicocomportamental com a biomecânica, com alterações posturais. E foi a partir, então, da Godelive que a osteopatia, primeiramente aquele namoro à distância, né, com a osteopatia, e passado um tempo, numa outra instituição de ensino, um outro colega, que é o professor Lucas Santos, que em Caxias, na Faculdade da Serra Gaúcha, foi quem, daqueles papos de intervalo, tomando um cafezinho na sala dos professores, né, eu falando das cadeias musculares e ele me falando da osteopatia. A gente tinha umas discussões no início, assim, mais acaloradas, e eu discuti um pouco isso, assim, tá, mas e aí, Lucas, tu manipula e vira as costas e vai embora e deixa o paciente depois que tu manipulou, e tu acha que isso é suficiente? E aonde que tu vai reorganizar, né, todas as pulsões, né, de todo esse complexo psicocomportamental? Então era muito legal, porque o Lucas, desde o início, eu não sei se ele lembra, mas ele sempre, desde o início, ele me deixava isso muito claro, assim, ele falava, Cris, o nosso trabalho é uma parte do processo, é uma parte desse processo. A gente está ali como osteopata, e na época ele ainda não tinha nem finalizado a formação, mas nós estamos ali como parte de um processo, né, em que os ajustes, né, os alinhamentos e as manipulações que são feitas, elas cumprem com uma finalidade de reorganizar esse sistema todo, que possa estar, por N motivos, né,
desorganizado, mas a gente vai precisar da abordagem de outros profissionais, né? Inclusive desse profissional fisioterapeuta que vai trabalhar reorganizando essas cadeias musculares e tudo mais e tal. E aí eu fui me acalmando, assim, né? Porque no início eu achava assim que era o máximo, manipula e pronto, tá tudo lindo, maravilhoso. E não, né? A gente sabe muito, muito, muito bem que não. Quanto a gente precisa de outras intervenções, né? Me empolguei, É, desculpa. não, não, tudo bem. A gente é que por acaso, não sei se ontem a gente acabou com uma pequena conversa ali no grupo dos DOs formados pelo IBO. Alguém postou um artigo e com uma discussão de que será que foi realmente o nosso tratamento que ajudou essa pessoa a melhorar? E aí, assim, foi interessante a reflexão do Rodrigo Ângelos, que assim que tem sempre ideias muito interessantes, muito progressistas. Não é uma crítica, é só uma observação. Certeza minha. É, o, o, o Diniz, assim, infelizmente só veio o apelido na cabeça, eu não vou falar, então vou falar só o Controle-se. que também falou algumas coisas interessantes e que eu falei que, assim, se o paciente, a gente trata, o paciente some 2 semanas, ele volta sem sentir nada, é assim, eu não preciso ficar achando que eu curei ele, mas assim, eu posso ter participado desse processo, eu estimulei o processo de autocura dele para ele conseguir chegar ali onde ele chegou, né? Se o que ele fez ali no meio, se ele fez as pazes né, com a esposa que ele estava brigado, se ele foi ver a filha dançar balé, se ele ganhou uma grana no trabalho, isso tudo pode ter ajudado ele a melhorar, com certeza. Não dá para a gente chegar e bater um martelo e falar que foi só a gente que curou. A gente já falou, vai ser interessante a gente falar disso para a gente poder chegar a falar do que, na verdade, é o assunto central da nossa conversa, né? Que é Exato. sucesso, né? Então você olha, você recebe um paciente desse que melhorou muito depois de uma abordagem sua, você fica achando assim, e aí principalmente quanto menos experiente você mais você acha que é responsável pelo processo. E aí conforme você vai ganhando experiência, você vai entendendo que você, como você acabou de dizer, e como o Lucas dizia para você, e assim, é interessante alguém que está estudando já ter de alguma forma essa noção, é que a gente é parte do processo de cura, né? E isso está bem claro dentro da nossa visão infomédica do processo, né? Que assim, que nós vamos participar do processo, dividir a responsabilidade com a pessoa que veio procurar a gente, né? Tentando ajudar ela a tocar essa história, né? Me diz, você tem alguma experiência, lembra de alguma coisa assim legal para trazer? Tenho, tenho, tenho. É, eu acho que talvez, sabe, Jackson, só eu vou complementar o que tu falou e vou pegar o gancho para contar a história. Eu acho que no início, assim, talvez, né, logo que a gente vai finalizando a formação, e às vezes até um pouquinho antes mesmo do final da formação, quando a gente já está trabalhando, porque na verdade a gente já começa a atuar logo após o primeiro módulo. Eu lembro muito bem que logo depois do primeiro módulo, eu já queria tentar pelo menos identificar a diferença lá do meu TFP para o meu TFS e tentar ver para que lado que ia aquele sacro, Fazer o né? diagnóstico. E fazer o diagnóstico, com aquela carteira lá do Bernard. Todo mundo fala isso, eu sei que isso é Não, muito bacana. mas é incrível, porque ele não falhava uma, né? Sempre tinha uma carteira ali naquele bolso, ele, enfim. E eu acho que logo, como a gente começa a poder atuar muito precocemente na formação, né? É lógico, a gente sabe que vai faltar, não fiz ainda visceral, não fiz ainda craniano e tal, mas Uhum. assim, a gente já consegue colocar a mão e já ir percebendo e tal, até porque vai todo um processo de ajuste mesmo, né? Ajuste fino mesmo, né? A minha mão passou por um processo de modificação mesmo, né, da minha percepção. É, e, Total. eu, e eu acho que como a gente Parece que você começa... vai criando, desculpa, você vai criando camadas
você vai, é como se você, na verdade, você começa muito superficial e aí vai passando, aí você vai aprendendo, vai praticando, vai aprendendo, e aí vai aprendendo, vai praticando, e aí daqui a pouco você está percebendo, assim, aceitando perceber coisas que você não imaginaria que ia perceber. E podendo, com isso, ajudar mais ainda essas pessoas, né? Exato. Então, como eu acho que a gente realmente pode começar, né, já a atuar bem precocemente, eu acho que aparece, de certa forma, rápido, essa capacidade a própria pessoa que a gente está tratando tem de autocura mesmo. E eu acho que a gente se surpreende com isso, porque eu acho que, no fundo, a sensação, vou falar por mim, né? Mas a sensação que eu tinha é que era quase inacreditável mesmo. Ouvi alguns relatos de alguns pacientes depois de um, sei lá, de um período muito grande de dor, de desconforto, de falta de mobilidade, de sensação de não conseguir fazer tal coisa e passar a fazer. Às vezes era simplesmente ter uma noite de sono reparadora, Total. né? Há não sei quantos anos eu não dormia dessa forma. A gente ouve esse tipo de coisa, né? E eu acho que a gente se surpreende, sabe? Com essa capacidade que aquele organismo tem, que aquela pessoa tem, de autogerir esse retorno ao equilíbrio, né? E como eu acho que a gente se surpreende em relação a isso, muitas vezes a gente sai com uma sensação de que fui eu que fiz aquilo. E, na verdade, em parte, sim, né? A gente entrou como um elemento chave ali, né? Mas é a capacidade homeostática daquele organismo de se auto-organizar quando muitas vezes ele precisa de uma mãozinha, um ajuste, obviamente. Acho que não dá para também, né, assim, diminuir toda a importância que tem o tratamento bem orientado, bem direcionado. Mas eu tenho a sensação de que é por isso que às vezes no início a gente fica meio assim deslumbrado, né, com o que acontece. E você vem de uma formação que é bem exclusivamente biomédica. É lógico que muita gente que vai procurar osteopatia já tem lampejos do holismo, né, na sua percepção, na sua visão. Isso é muito comum, né? Já escutaram alguém falar, um osteopata, foi professor na faculdade, muito comum a gente ver isso. Ou fizeram uma formação de cadeias musculares, o RPG, ou fez o GBS, ou as cadeias musculares do Léo Busquet. Todos, de alguma forma, têm, ou são osteopatas, ou têm osteopatia muito forte na construção do seu pensamento. Então, assim, isso tudo acaba levando as pessoas a tentar ir buscar a origem dessas ideias, né? E o que, sim, que é interessante, você falou quando você... eu sou físio e entrei no IBO. A escola, ela, sei lá, assim, a gente pode escutar pessoas dizendo que no IBO pode entrar qualquer profissional. Isso não acontece. A classificação brasileira de ocupações é bem clara. Para você se tornar osteopata, você tem que ter uma formação prévia ou em fisioterapia ou em medicina. E assim, esses profissionais podem solicitar entradas para estudar na nossa escola, mas nenhum outro profissional da saúde ainda está habilitado para isso. É só para deixar claro, porque assim pode ficar dúvidas sobre ideias que de vez em quando aparecem por aí. E eu acho que isso Fala. acho que sim, isso é relevante, sim, Jackson. E de novo, assim, a experiência que eu recentemente estou tendo aqui, logo que eu cheguei, eu tive uma reunião com o professor Vitor de Castro, né? E uma das orientações que ele me deu é que eu levasse toda uma documentação, enfim, de histórico, desde a fisioterapia, o mestrado e também toda a formação do IBO, porque justamente porque é uma escola que atende, né, aos critérios de referência da Organização Mundial de Saúde, desde a carga horária mínima estabelecida, né, porque é um documento de, acho que 2010, se não me engano, mas é um documento, é um documento 2010. importante. Exato, e é um documento importantíssimo, porque estabelece, na verdade, ali esses critérios de referência em relação à segurança para a população que vai ser atendida por osteopatas. Ou seja, é preciso que se defina não só a carga horária,
mas inclusive qual vai ser a proporção do estágio, da prática, né? Como as escolas obrigatoriamente precisam organizar as suas formações para que possa atender esses requisitos de segurança para quem vai receber o tratamento osteopático. Isso é, né, para a segurança da população. O que é mais E interessante em relação a esse documento, as diretrizes, é que sim, o IBO é a única escola no Brasil que leu desde a página 1 até a última página, porque na página 1 da introdução está escrito que a osteopatia é uma profissão, é uma prática diferente das outras práticas que se utilizam das mãos para tratar. Isso assim, não tem como a gente usar esse documento sem pensar no que está escrito na introdução. Para mim, assim, foge um pouco do... a gente chega naquele lugar da ética elástica. Assim, a gente é ético até o momento em que essa ética não me agrada. Então, aí eu posso ser um pouquinho antiético. Eu vou agradar outra pessoa. Então, assim, a gente está vivendo isso em todas as áreas, política e, enfim, na vida. Bom, mas vamos voltar para o nosso assunto mas daqui. Só para concluir completo. Isso da escola, que eu recebi daí, então, do professor Vitor, um ok, né, de que ele, obviamente, ia receber toda essa minha documentação, mas justamente porque a gente atende, o IBO atende a esses critérios de referência. Então, acho Maravilha. que isso então, assim, é muito marcar. legal a gente ter esse feedback de uma instituição internacional de que a nossa formação está mais do que dentro das diretrizes internacionais que foram desenvolvidas pela Organização Mundial de Saúde, né? Me diz uma coisa, o que é sucesso para você? Óbvio que desde quando nós conversamos a respeito desse título, né, e desse tema, eu venho pensando, saio eu para dar minhas pedaladinhas, aqui tá dando para fazer isso, assim, com uma certa tranquilidade, enfim, exato. E venho refletindo mesmo, né, o que é o sucesso para mim, assim, e, sobretudo, se eu me considero uma pessoa de sucesso. Tipo, eu vou falar lá, para quem me conhece sabe que eu vou falar aquilo que eu realmente sinto e aquilo que é verdadeiro mesmo para mim. Então, assim, eu me considero uma pessoa que tenha, né, obtido o sucesso e aí eu pude, com bastante tranquilidade, poder dizer que sim. Mas por quê, né? Quais são os meus indicadores, então, de sucesso, né? Por que eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tive sucesso ou que tenho sucesso? Eu acho que realmente vai muito além, Jackson, da questão monetária, financeira. Antes mesmo até de pensar em sucesso profissional, eu já consigo reconhecer, assim, que eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? E aí eu falo assim até de uma questão social mesmo, né, de ter nascido num país como o que eu nasci, mas que tem uma série de desigualdades raciais, de gênero, e, enfim, uma série de outras questões. E eu sou uma mulher branca, classe média. Então, assim, já começa por aí, eu acho que um grande privilégio que eu preciso ter a consciência que eu tenho, né, de uma série de benefícios pela minha condição. Então, começa por aí, né? Eu já me percebo como sendo alguém que tem uma situação diferenciada, né? E isso me coloca uma responsabilidade ainda muito maior de poder ser sensível àqueles que, então, não têm a mesma condição que eu. Ser empática com quem de alguma forma sofre de alguma forma algum tipo de preconceito ou dificuldade, né? Pelo menos isso, é o mínimo, né? E só um parêntesezinho, o fato de eu hoje ser uma imigrante, né, já me coloca aqui numa outra situação, tá? Porque, assim, né, a gente tem aqui uma cidade, né, com Portugal, Brasil e tal, fomos em algum momento
colônia, né, de Portugal, enfim, mas é diferente, né? Eu estou aqui como uma imigrante, então isso já me coloca numa outra condição, né? E essa empatia que tu fala, ela tem sido exercitada, eu tenho percebido isso todo santo dia. Porque uma coisa é estar aqui como turista, outra coisa é estar aqui como residente, né? Sem dúvida. As pessoas me perguntam, e aí, comendo muito bacalhau, tomando muito vinho do Porto? Gente, eu não como bacalhau e tomo vinho do Porto todos os dias, né? Eu estou aqui também ralando, estou aqui buscando também um espaço. Mas, enfim, isso já me coloca numa condição de privilégio, eu posso dizer então, né? Pela diferença que eu percebo em relação à situação, sobretudo, do Brasil. Além disso, como profissional mesmo, em relação ao sucesso profissional mais especificamente, eu posso dizer que sim, que eu percebo que eu tenho sucesso, porque eu consegui, Jackson, depois de longos anos, assim, já como profissional, encontrar o meu lugar, assim. Eu tenho uma sensação de que quando eu fiz a formação, quando eu iniciei a formação em osteopatia, eu encontrei aquilo que parecia que eu queria, que eu estava buscando, que eu não sabia se existia, mas dentro de mim tinha uma inquietação, né? E que aquilo sossegou dentro de mim. A inquietação continua porque a gente escolheu Ela que move a gente para frente. Exato, e a gente escolheu a sensação do mal-estar é necessária para a gente evoluir. Exatamente. E nós escolhemos, né? Assim, eu acho uma complexidade linda e maravilhosa que é estudar o ser humano e ajudá-lo em todas as dimensões que é possível de um osteopata ajudar, né? A gente não vai fazer tudo, mas eu acho que tem muita coisa que sim a gente pode ajudar. Então, sim, eu acho que eu tenho sucesso porque eu acho que eu encontrei, assim... pode ser meio clichêzão o que eu vou dizer, tá? Mas, assim, eu acho que eu encontrei meu propósito, tá? Teve a época do O Segredo, agora tem a época do O Propósito. Mas eu me identifico com isso, assim. É como se eu realmente tivesse encontrado o meu propósito. E é isso que faz com que eu me perceba uma pessoa com sucesso, sabe? Muito mais do que a questão financeira, monetária. Para quem me conhece, curto um padrão tranquilo, sem trabalhar para viver. Aliás, eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar, né? Eu acho que isso tem uma grande diferença. Porque para mim, realmente, dormir é bom, passear é bom, viajar é bom, poder conviver com as pessoas que eu amo é bom. E é isso que eu acho que me dá a possibilidade de poder te dizer assim, sim, eu tenho sucesso. E para mim Você isso está são fazendo indicadores. tanto sucesso, está ganhando muito coraçãozinho, sua família está toda te vendo, está todo mundo aí falando, mandando Oh, que beijinho, palminha. delícia! Muito legal. Eu, assim, eu acho que eu posso também dar a minha impressão, e aí eu Por fui tentar favor. buscar alguma coisa assim que fizesse algum sentido para mim. E como diz o Leandro Carnal, a gente é meio dado à interpretação da norma, né? Qual é a norma? Então, dependendo de como você olha isso, assim, você vai se justificar atuar de uma forma ou de outra. A gente vê isso no nosso processo de profissionalização claramente, né? Então, existe uma norma, essa norma ela não é respeitada e para que eu possa justificar funcionar de uma determinada forma, né? E se você aceita essa norma e você age do jeito que eticamente essa norma está de alguma forma determinando ou mostrando a você qual é o caminho que você deve seguir, você vai agir de uma forma diferente. Mas acho que uma mensagem interessante assim, é que nós brasileiros, principalmente, a gente precisa ver a ética mais como uma prática e não apenas como uma preocupação. Muita gente se preocupa com a ética, mas não pratica, né? Uma imagem que o Leandro Carnal traz para falar sobre isso, a Cris travou. Não sei. Mas eu tô te ouvindo, tu tá me ouvindo? Tá. Eu tô te ouvindo, mas não tô mas a tua imagem tá travada para mim.
Com a boca aberta, um olho aberto e o outro fechado? Não, não, você tá bem, tá de boca fechada, Poxa, tá graças tranquilo. a Deus. Então, Segue o baile. uma imagem que ele traz é a imagem da bailarina, em que quando você olha para o pé direito dela, você vê uma sapatilha linda de seda de ponta, fazendo movimentos fantásticos, maravilhosos, dançando um balé desses enormes, lindos, num teatro fantástico. E aí, quando você olha para o pé esquerdo dela, você vê o custo disso. A gente tem o mau hábito de medir sucesso por sinais externos de riqueza. É o relógio que o cara usa, é a roupa que o cara usa, é o sapato, é o carro que ele tem, é a casa. Ninguém pensa em qual foi o investimento que esse cara fez, ou que essa bailarina fez para chegar ali naquele lugar. Qual foi o tanto de trabalho que ela teve que desenvolver para chegar ali, o esforço que ela fez, né? O compromisso que ela teve que assumir para chegar ali naquele lugar. Isso ninguém olha. As pessoas só olham o resultado. Assim, a gente vê Uhum. muito isso. Vejo isso desde uma pequena prática. Se alguém vai praticar yoga, a pessoa só olha a postura final ali. Ninguém se preocupa de como demorou para aquele cara construir aquela história ali, parar em cima de uma mão só e ficar de cabeça para baixo em cima de um braço só. Quanto tempo demorou para aquilo acontecer? As pessoas só olham o resultado. E isso, para a grande maioria das pessoas, é o sucesso. E esse caminho ele é muito importante. E a gente viveu isso no IBO. Acho que a Sim. gente investiu muito do nosso tempo, do nosso suor, assim, do tempo com a nossa família, para se Verdade. desenvolver e chegar onde a gente chegou, né? Para poder, de alguma forma, olhar para essa pessoa e saber assim, cara, eu posso te ajudar. Isso, para mim, é sucesso. Agora, isso, assim, não pode estar desacoplado de eu ter uma relação boa com a minha família, de eu ter uma relação boa com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus enteados, com meus pais, com todo mundo. Assim, Sim, isso faz parte desse processo, sabe? Assim, sim. um cara de sucesso é um cara que consegue tocar essas coisas. Nem sempre isso tudo vai estar bem, mas assim, é você se dar conta de que isso é importante, de que você trabalha com as pessoas e as pessoas estão satisfeitas de trabalhar com você. Isso é Eu acho, sucesso para mim. eu continuo travada, né? A imagem sim, mas a tua voz está aí. Você, Tá, sei lá, bom. Não, beleza, vamos tocar ficha. É, o que eu queria também só te dizer em relação à questão do sucesso é o seguinte: ser reconhecido, ser também bem remunerado por um trabalho que a gente acredita que o pé esquerdo sangrou, sabe? Eu acho isso muito digno, eu acho isso muito legal. E eu também não vou dizer que ter sucesso é simplesmente ser útil e ajudar e contribuir tudo isso é óbvio que sim, é óbvio que sim. Eu acho que isso é o que dá sentido, na verdade, sabe? Para toda a minha prática, para todo o meu trabalho. Isso dá sentido. Agora, eu também não vou desconsiderar a importância de ter um retorno, também financeiro. Isso também é meu de direito. Eu também batalhei por isso. Eu também machuquei o pé esquerdo para levantar aquele pé direito lindo, maravilhoso. Então, assim, eu acho que ser bem reconhecida e ser remunerada e isso foi algo que na osteopatia teve um upgrade na minha vida, né? Já que interessante. a gente está falando sobre isso, eu também vou falar abertamente que foi um upgrade na minha vida. Porque é digno, né? Eu mereço, eu me esforcei por isso, né? E também não quero deixar de fora essa questão da remuneração, sabe? E desse retorno financeiro quando a gente está fazendo algo que a gente acredita tanto, né? Sabe? Que a gente ama mesmo. Você faz um investimento grande na formação, de tempo, de grana, de tudo. E de alguma forma é importante as pessoas saberem que se você se esforçar, o seu pezinho vai estar lá, de sapatilha, nos melhores teatros do mundo, sabe? Fazendo sucesso. E isso, de alguma forma, vai retornar para você positivamente.
né? Vai retornar como grana, vai retornar como reconhecimento, vai retornar como, enfim, como você achar que isso pode de alguma forma voltar para você. Acho que isso é bem claro. É, com certeza, porque é uma satisfação, sim, é uma satisfação, e é uma satisfação que passa por N, por N dimensões, assim, né? E eu acho que o que a gente concorda muito, eu e tu, é o fato de realmente isso vai muito além da questão, né, financeira, monetária, né? Com certeza. Poder Com ajudar certeza, além. alguém, poder ajudar. Isso é muito rico. Alguém chegar no seu consultório, assim, eu já tive algumas experiências dessa, e que eu brinco, assim, depois, assim, que primeiro chega a bacia, e depois chega o tronco, e depois chega a cabeça do paciente, assim, com um gap de tempo. Você pegar uma Uhum. pessoa dessa que não consegue sentar na tua recepção e ele sair do seu consultório andando com conforto, isso é um sucesso. Isso é fantástico, é maravilhoso você ter a possibilidade de participar desse processo, né? Agora, Exato. também é importante que essa pessoa tenha consciência de que ela precisa participar disso, para que isso não aconteça novamente, né? E aí, no início da carreira, quando a gente acha que a gente é responsável por tudo, a gente, ok, resolvia, e esse cara volta daqui a 15 dias do mesmo jeito que ele estava, e você, opa, será que é isso mesmo? Será que não está faltando alguma coisa? E aí começa essa nossa possibilidade, a necessidade desse trabalho multiprofissional, de outras pessoas entrarem no processo. Cris, eu vou te Vai tirar me chamar de vou novo? chamar de novo, tá? Para Tá bem. você, a tua imagem aparecer. Foi, Deu certo. certo, tá de volta. Não, fazer live com quem é expert em live é isso que dá. O cara resolveu. É, bom É a quando tua tem uma, terceira live. bom, pois é, pois é. Tô É porque é bom te ouvir, Jackson. tricampeão, É que bom te bom, muito ouvir. bom, É bom te maravilha, ouvir. É. maravilha. Muito bom. Vamos lá. Acho que a gente matou isso aí. Assim, é legal a gente saber quanto custou, né, cara? É legal ter essa consciência para dar valor, assim, bacana. O Léo escreveu uma coisinha bacana ali. Deixa eu ver se eu consigo buscar. Quanto custou? O caminho Ah, ainda é mais importante, pois ensina, justifica e pavimenta o resultado. Então, essa é muito o que a gente está falando aqui. Muito bacana. A E gente, me a gente, fala, para gente começar, a gente tem 10 minutos, para a gente começar a fechar, como é que você acha que o IBO contribuiu para a tua atuação profissional? Assim, mais especificamente, assim, o que você acha que mudou? Você já vinha de uma formação, né, de cadeia, já tinha um pensamento holístico, assim, como que isso veio? Opa, é, você já falou é, isso, mas eu só queria fechar, botar essa resposta na pergunta. não, e eu acho importante porque eu acho que tem algo ainda que eu quero falar em relação a isso. Na verdade, eu sempre ficava com aquela questão assim, por que alguns pacientes melhoram e outros não, né? Antes de entrar na formação, assim. Então, como eu já tinha dito antes, tinha alguma coisa que me levava a pensar que eu não estou vendo, alguma coisa eu não estou conseguindo chegar, eu não estou conseguindo atingir algo que é muito importante, né, e que me traga essa resposta. Então, eu acho que com a formação, com o estudo, que não vai acabar nunca, né, a gente já sabe disso, então, assim, já tá no meu pacote, eu sei que eu não vou mais parar, não tem jeito, mas enfim, eu acho que com o aprofundamento do estudo que eu pude fazer, o que eu percebi é que eu fiquei com mais possibilidades de poder levantar hipóteses diagnósticas. O diagnóstico diferencial, sobretudo, Jackson, eu acho que foi algo que para mim ficou mais possível. Eu tive mais elementos, talvez até por essa Hum. relação entre os sistemas, entre, né, as diferentes partes do corpo e essa integração toda, eu acho que
aumentou muito a minha possibilidade de diagnosticar algo, de fazer um diagnóstico diferencial. E aí, consequentemente, se eu sou mais assertiva no diagnóstico, obviamente que a eleição das técnicas, né, do que eu vou utilizar como tratamento, a chance de eu acertar, né, é realmente muito maior, porque eu estou mais segura em relação ao diagnóstico. Então, eu acho que eu fui mais nutrida de elementos mesmo, né? Com muito estudo, com muita relação e, enfim, muita prática também. Mas eu acho que basicamente foi isso, assim, sabe? Eu acho que eu fui mais assertiva porque eu tive mais elementos para conseguir construir um diagnóstico, né, osteopático e, consequentemente, uma atuação mais eficaz. Né? Assim, se eu fosse Bacana. resumir, seria acho que mais ou menos por aí, além das outras questões que a gente já falou, assim. Né? Impactou muito na minha vida, na verdade impactou mesmo. Não só profissional, né? Eu também gosto de falar isso, assim, eu acho que pessoalmente houve um upgrade importante, assim, né? Quer seja porque eu tenho uma ressonância hoje grande com os meus pares, é diferente a maneira como eu até me comunico com os meus colegas, enfim. A gente teve uma experiência maravilhosa hoje com a Celita, o Thiago e a Tamara, vi a Celita agora aí. Então é uma sensação de pertencimento, sabe? Pessoalmente falando, assim. É uma coisa de... Achei minha tribo, é por aí. Bacana. Eu acho que a gente. Eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando que eu queria dar sei lá, se eu posso dar uma dica para as pessoas. A primeira dica é: cuida de você mesmo, da tua saúde, da tua disponibilidade para se movimentar, né? Cuida do que você bota para dentro da tua boca. Isso com certeza vai repercutir positivamente na sua vida e no seu sucesso. Essa é a primeira coisa acho que é importante, né? Não só do que entra pela sua boca, mas também que entra pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, assim, ou no que você investe, o que você vai consumir. Né? Hoje a gente está aí aberto ao consumo, você consome tudo o tempo todo, então é extremamente importante você conseguir ter um filtro para você consumir coisas que te façam bem, né? Nutricionalmente, espiritualmente, isso é importante. Em relação à profissão, acho que eu tive oportunidades maravilhosas na minha vida. Assim, meu primeiro estágio em fisioterapia foi com o Dan Pilderwasser. Então, eu via fazer a primeira manipulação na minha frente, e, assim, naquele momento, talvez em 90, 30 anos atrás, eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio. Assim, depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Palmiro Torrieri, né, assim, fui ser estagiário dele durante alguns anos. E como eu te falei, eu acho que o que eu aprendi naquele estágio, ou naquela época, alicerce profundo que sustenta o meu prédio até hoje. E depois que a minha mulher me chama eu sou chorão, eu me emociono, é punk. É chato, mas, assim, mas acho que é isso, assim, que eu vou falar uma coisa que é bem importante para mim. Quando eu acabei a formação e 6 meses depois eu fiz a tal famigerada prova de músculo esquelética que todo mundo fugia. 6 meses depois. E quando acabou a minha prova, o Felipe me chamou para acompanhar ele no consultório. Né? A oportunidade que a Lília também teve, que a Ana Paula também teve. Mas assim, na época eu jogava profissionalmente, eu treinava de manhã, atendia paciente em casa e 2 dias na semana eu estava ali vendo o Felipe trabalhar. Isso foi, para mim, grande, assim, abriu todas as portas na minha vida profissional. Então, acho que se aproximar das pessoas que conhecem muito o que você está estudando é muito importante. É lógico que, infelizmente, os professores de BO não podem receber todos os alunos. Mas se aproximar, ter uma boa conversa, visitar tá tendo aula da Ana Paula aqui em Porto Alegre. Cara, vou lá para escutar ela falar. Essa proximidade ela é extremamente importante para a gente conseguir se desenvolver. Estar perto dessas pessoas que têm experiência, trocar experiência. Assim.
Então, eu sou muito grato a essas pessoas. Lógico, o Bernard foi o meu grande professor, mas eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, assim, sabe? De estar junto com ele no dia a dia de consultório, por exemplo. Sim. Assim, ele não curte, assim, pelo menos comigo, eu não tive essa oportunidade. Mas eu acho que muitos de nós são generosos com alguns alunos, assim. E outra coisa, assim, vá se tratar, vai experimentar no seu próprio corpo as coisas. Isso também vai ajudar você a entender o que você está fazendo. Então, acho que essas são coisas bem importantes para você ajudar a construir essa boa vida aí, chegar nesse sucesso profissional lá na frente. E ter coragem, né, Jackson? Acho que ter coragem, sabe? Eu acho que Ó, tô ganhando um beijo do meu mestre aqui, acabei de ver, ó. é, A a minha Lília, filha, a a minha filha Lília quer ser falou tua que o Felipe amiga, tá mandando tá? um beijo. Manda um outro beijo enorme pra você, ó. É assim, ó. Um super beijo pro Felipe. Eu tenho assim um apreço por ele. Eu lamento não ter sido aluna dele, né? Mas eu tenho um apreço assim, um carinho pelo Felipe também enorme, assim. Talvez também facilitou a minha proximidade com a Lília e ele. E essa referência que tu tem com esses mestres que tu colocou, vocês hoje também são as nossas referências, Jackson. E Legal. eu costumo dizer que a Natália, ela acreditou mais em mim do que eu mesma. Porque se não fosse por ela ter me puxado pela mão e disse, vamos lá, tu vai acabar essa formação, como eu sei que ela faz, com todo mundo, com todo mundo. Ela dá mais, ela bota a ficha e ela pega pela mão e ela realmente coloca um crédito que às vezes a própria pessoa não sabe que tem. Então, assim, vocês hoje são também as nossas referências, né? A Letícia, nossa, eu acho assim, impressionante a forma como ela tem essa participação do IBO em sala de aula. Ana Cury, Ana Paula, eu tenho medo de ficar falando aqui, esquecer de alguém que eu adore, mas enfim, vocês são as nossas referências e eu acho que o IBO tem esse coraçãozão, assim, sabe? Entre as mãos, né? Tem um É isso. coração entre as mãos, é muito legal. É isso aí. Choro é suco de gente. Então é isso. A gente se emocionar é sinal de que a gente é humano e que a gente está aqui realmente presente nessa história. A gente não está aqui praticando marketing, a gente está aqui batendo papo sobre coisas que a gente ama de verdade. A gente tem 1 minuto e meio e eu queria, em nome do IBO, a gente está, sei lá, talvez no meio das lives, mas assim, eu já queria extremar minha gratidão a todas as pessoas que estão participando dessas lives, sabe? Assim, que estão aqui se disponibilizando a vir e se expor, e principalmente a todas as pessoas que estão acompanhando a gente, se emocionando junto com a gente dessa caminhada. Ótimo. Eu quero agradecer também a Mari Ellen, o pessoal que está dando esse suporte para a gente, porque eles fazem isso também Legal, com muito, bacana. com muito, Muito, com muito muito legal. coração. Eles fazem isso com muito coração. Acho que eles captaram muito bem a essência da nossa escola e estão dando uma visibilidade muito merecida para a nossa escola. Então, eu também queria agradecer esse pessoal. Show, Acho que eles maravilha. merecem também. Cris, muito obrigado. Assim, né, a gente, nas nossas conversas de madrugada, né, que você fez eu acordar às 5 horas da manhã para conversar com você Mas aí. agora é 1 hora da manhã aqui, tá? Então eu estou descontando, eu vou levar até o fim a live só para você dormir mais tarde ainda. Então você Legal, aproveita legal. aquele vinho verde que você botou para O gelar, verde. agora pode Sim, relaxar, tá tudo bem. Gente, muito obrigado a legal. todo mundo que participou. Valeu. Beijo para minha Espero